Amém? Hoje eu estou encarregado, de trazer o estudo para nós. Eu queria trazer um tema que é um dos pilares da nossa fé. É um pilar de nós crentes, cristãos salvos, assim como nós cantamos aqui em todas as canções, assim como o Mateus nos trouxe. Mas esse pilar, por muitas vezes, no nosso contexto, não da nossa igreja pela graça de Deus, mas da igreja em si, a qual nós estamos inseridos, ele tem sido, de certa forma, negligenciado. Nós vemos que algumas igrejas estão prestando mais ali a necessidade de ter coisas terrenas e acabam, então, por si, esquecendo daquilo que é o principal, que é o cerne do Evangelho, que é a palavra de Deus, e assim também a oração. E esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos hoje. A oração mais propriamente dita, a oração pública. A oração feita durante o culto ao Senhor, a oração feita quando nós nos reunimos aqui como igreja para adorar a Deus e assim levar a Deus súplicas. E eu vou tratar com os irmãos 1 Timóteo, se os irmãos já quiserem abrir, 1 Timóteo capítulo 2. Trazendo um pouco do contexto da carta a Timóteo, é uma carta paulina, uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho da fé, ali na cidade de Éfeso, onde Paulo, em uma das suas viagens missionárias ali, instituiu uma igreja, e após a sua partida ali, ele institui Timóteo como líder dessa igreja. E aqui Paulo tem uma grande intimidade com o seu sucessor, se assim eu posso dizer, com aquele que ali estava, a ponto de chamá-lo ali de seu filho da fé. Então, Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, e ali tratando da cidade de Éfeso, era uma grande cidade, uma cidade muito estratégica, de uma influência cultural muito grande ali também, mas, todavia, ela era marcada por uma idolatria muito grande, e assim também pela perseguição da igreja, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, essa carta, Paulo traz a Timóteo ali, para tratar da parte da saúde espiritual daquela comunidade que ele estava. E ali ele exorta Timóteo sobre os falsos mestres e assim também o ensina como tratar e cuidar da igreja, a ordem da igreja, do culto e assim a prática da fé cristã. Mas antes de entrar, propriamente dito, ali na organização, na liderança e no ensino, o apóstolo Paulo ele exorta Timóteo e ali ele orienta a obrigação da igreja no seu culto público, a obrigação da igreja em orar, então, por todos os homens, e em especial as autoridades. Então, eu convido a igreja a lermos 1 Timóteo, o capítulo 2, versículos de 1 a 7. Amém? Leamos. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e assim cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela sua bondade, nós te agradecemos porque o Senhor permitiu estarmos aqui reunidos como igreja para louvar e agradecer o seu nome, meu Pai. Peço agora que a sua palavra nos ensine, nos exorte e que nós vivamos ainda mais centrados na tua palavra de acordo com a tua vontade e tua palavra, Pai. Esteja conosco no continuar desse culto e que tudo seja feito para a sua glória. Assim eu oro grato, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo, ele já começa trazendo a importância da oração.
Se os irmãos repararem no versículo 1, Paulo traz antes de tudo. Então aqui, Paulo deixa claro a necessidade primária de fazermos orações ao nosso Deus, de levarmos a Deus súplicas não somente por nós ou pela nossa comunidade ou aqueles a qual nós amamos e por isso nós sempre oramos, mas a necessidade de orar por aqueles que ainda não conhecem da graça, aqueles que não conhecem a verdade de Deus. Então, esqueci de passar, irmãos, perdão. A oração não pode ser de forma alguma na nossa vida, na vida da nossa igreja, algo secundário, mas sim o elemento central na nossa vida. A oração tem que ser o elemento central no culto a Deus, porque assim nós levamos as nossas necessidades, os nossos agradecimentos a Deus, não só por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, mas pela graça que Ele tem derramado a todos os dias. E aqui Paulo ainda ressalva que o nosso dever é orar em favor de todos os homens. Então isso aqui significa para nós que nós não devemos restringir as nossas orações, mas sim levarmos a intercessão a todos aqueles que precisam da graça de Deus. Eu convido a igreja a abrir agora em Mateus, capítulo 5. O versículo 44 ao 45. Amém? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vinte chuva sobre os justos e injustos. Amém? Então aqui é mais um ensino que o nosso dever é orar por todos, e até mesmo por aqueles que nos perseguem. E aqui, se nós trazemos o contexto da carta a Timóteo, o capítulo 1, se nós tirarmos a ideia, né, de capítulos e sim a carta em geral, nós vamos ver que Paulo ele cita ali duas pessoas, bem no final ali do capítulo 1, ele cita Emineu e Alexandre, aqueles a qual Paulo os entrega à sua própria vontade, aqueles a qual blasfemavam e então já naufragaram da fé. Mas logo na sequência, Paulo ele deixa claro a necessidade de orar por todos, incluindo estes a qual ele acabava de falar. Então, o nosso dever como igreja é estimular nós, fiéis, a levar a Deus súplicas, intercessões, oração a todos os homens. E assim nós levarmos ações de graças a Deus, e é isso nós somos orientados de forma primária. Antes de tudo, que nós façamos oração. Então, o primeiro ensino é que nós, sendo uma igreja madura e cristã, nós então necessitamos ter a oração pública como parte essencial do nosso culto. Uma oração verdadeira para aqueles a qual necessitam da graça de Deus. Nós precisamos levar a Deus orações não somente de gratidão, mas de clamor por aqueles que ainda não foram salvos, aqueles que não conhecem a verdade de Cristo Jesus. E no versículo 2, Paulo ele chama de forma especial a necessidade de oração para um grupo seleto. Paulo ele chama de forma especial a oração pelos aqueles que nos governam. E aqui talvez seja uma grande dificuldade nossa de orarmos em favor daqueles a qual estão à frente, aqueles a qual governam o nosso país. E aqui trazendo para o contexto da época ali, para que nós entendamos o pedido de Paulo. A igreja de Éfeso ela estava debaixo do Império Romano, um império totalmente marcado por corrupção, um império totalmente opressor. E logo ali ainda haveria perseguição da igreja através daquela cidade, daquele império. Então aqui Paulo insiste em dizer para a igreja de Éfeso, e assim também ensinamento para nós, que nós devemos interceder até por os nossos governantes, aqueles a qual estão marcados por opressão, por corrupção. É o nosso dever como igreja saudável, igreja madura, levar a Deus intercessões por todos os homens, incluindo aqueles a qual, de certa forma,
estão desvirtuando, estão perseguindo a nossa igreja. E eu convido a igreja, mais uma vez, a abrir em Romanos 13:1. E aqui nós vamos entender que a oração cristã ela não pode depender de forma alguma da bondade de homens, da bondade das autoridades, mas somente da convicção de que Deus está acima de todos os homens. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instruídas por Ele. Amém? Então aqui nós somos chamados a interceder até mesmo por autoridades injustas. O propósito aqui dessa intercessão por aqueles que nos governam está explícito no versículo 2. É necessário que nós oremos por aqueles que nos governam, para que então nós vivamos aqui nessa terra uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então aqui o ensino é que quando nós, como igreja, oramos pelas nossas autoridades, então nós reconhecemos que a ordem social, o governo estão debaixo da soberania de nosso Deus. Então nós pedimos para Ele misericórdia e que em sua providência então Ele nos conceda um ambiente onde nós possamos viver em santidade e piedade, de acordo com a vontade do nosso Deus. E no versículo 3, Paulo traz mais uma das consequências da necessidade dessa oração. É necessário que nós levamos a Deus orações àqueles a qual não conhecem a verdade. É necessário levarmos a Deus oração a qual nos governam, mesmo que de forma injusta, porque isso é bom. Isso é bom diante de Deus, o nosso Salvador. Então aqui o ensino é que a oração ela não é apenas um dever para nós, mas sim algo que agrada ao nosso Senhor. Então quando nós oramos para aqueles que nos perseguem, quando nós oramos pelas nossas autoridades, aqui nós reconhecemos que essa autoridade é dada por Deus e que se alguém houver de trazer justiça, o próprio Deus assim fará. Nós entregamos na mão de Deus para que Ele faça a justiça com aqueles a qual nos governa, se assim for da tua vontade. Então nós, cristãos, confiamos que por trás dos reis, por trás de presidentes, é o nosso próprio Senhor, o nosso próprio Cristo que governa o seu povo. Amém? E seguindo, o segundo ensino que eu quero trazer para os irmãos, ele está no versículo 4. Eu convido a igreja a lermos novamente, eu vou projetar aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e assim cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Só por um esclarecimento, quando nós lemos aqui o todo, todos, não é algo referente à quantidade, a todas as pessoas ditas um por um. Porque se nós acreditarmos que se assim for e pessoas que foram salvas assim se desvirtuam, nós tiramos a soberania da totalidade da graça de Deus do seu sacrifício. Aqui nós precisamos entender que todos, assim como no versículo 1 e no versículo 6 também vão estar, Paulo ele está se referindo que o evangelho ele é para todos, o evangelho ele não está restrito a um povo, o evangelho ele não é restrito a uma classe social, mas ele se estende a todos os povos. Então nós precisamos ter esse entendimento para que nós não erramos no entendimento daquilo que nós estamos aqui estudando. O entendimento de todos aqui é que a salvação ela é aplicada eficazmente àqueles que Deus escolheu desde a eternidade, aqueles que Deus escolheu segundo a sua vontade, assim como nós vemos em Efésios 1, 4 e 5. O entendimento de todos aqui é que nós, pela graça de Deus, nós temos a suficiência de Deus na obra de Cristo Jesus. Cristo ele é sim suficiente para salvar a todos, mas a sua eficácia ela é particular aos seus eleitos. João 10, 27 e 29. E voltando para o nosso estudo,
no versículo 4, ele nos ensina que a igreja ela não deve escolher para quem orar ou a quem evangelizar. Não nos cabe a nós a majestade de tentar adivinhar quem são os eleitos de Deus. O que cabe a nós é, então, obedecer à ordem dada por Cristo de pregar o evangelho a toda criatura e interceder por todos os homens. Então, nós como igreja, nós somos chamados a orar por aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, para que, então, eles conheçam a verdade de Cristo, a única verdade que pode nos libertar do jugo do pecado e, assim, da condenação eterna. Nós somos chamados a orar por todos, confiando que, assim, Deus ele salvará os seus, porque, pela graça de Deus, a salvação ela não depende da vontade humana, ela não depende das nossas forças, mas somente da eleição soberana e a graça irresistível de Deus. E isso, irmãos, nos traz tanto um descanso como uma esperança. Nós vemos aqui que foi nos dada uma missão de, então, orarmos, de levarmos a palavra a todos, mas a eficácia dessa missão ela depende única e exclusivamente de Deus, pela graça de Deus. Então, o nosso dever aqui é orar, é interceder, é levar a Deus súplicas por eles, mas confiando na totalidade da soberania de Deus, que assim, pela vontade dele, ele salve aqueles a qual ele quer. Amém? O terceiro ensino, ele está no versículo 5 e 6. O único mediador e também o preço pago por nós. Eu convido a igreja a ler novamente, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se devem prestar em tempos oportunos. Tratando da cidade de Éfeso novamente, a cidade, não assim a igreja, ele era um grande centro comercial e assim também um grande centro religioso, extremamente ali influente naquela época. E ali eles eram famosos pelo templo que eles tinham ali da deusa Diana. E ali eles então levavam suas súplicas ali. E ali era promovido então um culto idólatra muito forte. Mas nesse cenário Paulo faz questão de enfatizar o único que pode intermediar, o único mediador entre nós e Deus. Paulo deixa claro aqui ao citar Cristo homem, confrontando assim a crença local. Paulo deixa claro aqui que não existe deuses múltiplos nem mediadores, a não ser o próprio Cristo homem. O Cristo encarnado, o Cristo que verdadeiramente se deu em resgate do seu povo. Então, o ensino aqui é que Deus, ele compartilhou da nossa humanidade. Cristo, ele veio, sofreu por nós, ele veio por nós e assim, pela sua graça, pela sua maravilhosa graça, ele tornou possível a mediação real entre nós e Deus. Cristo, no versículo 6, nós vemos que ele mesmo se deu em resgate por todos. E aqui o termo resgate, ele nos indica que então foi pago um preço para libertar aqueles que estavam escravos. Através de Cristo nós fomos salvos e o preço Cristo pagou por nós na cruz. Cristo então ele paga o preço pela minha vida, pela sua vida, com sangue e morte, e assim ele nos compra para Deus. E essa é a verdade que Paulo está tratando nessa passagem. A verdade aqui é que, pela graça de Cristo, então, ele salva todos aqueles a qual ele escolhe, para que assim, então, nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade de Deus. E trazendo pelo que nós estamos falando em relação à oração, é por esse motivo que nós, como igreja, devemos orar a todos, sem distinção, e assim como escrito aqui, especialmente aos nossos governantes. Assim como na igreja de Éfeso, assim também é para nós.
para que, se assim for da vontade de Deus, esses a qual nós estamos levando o clamor a Deus, se assim for da vontade dele, que eles enxerguem também a verdade e assim vivam de acordo com a vontade do nosso Deus. Esse é o compromisso nosso, público, o nosso dever como igreja, de levantarmos um clamor para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Um clamor confiando no plano de Deus de resgatar aqueles a qual Ele já predestinou. Mas é o nosso dever como povo eleito, povo a qual Cristo se entregou, é o nosso dever levar então orações e súplicas por aqueles a qual ainda não conhecem essa verdade. E o quarto ponto é exatamente tudo isso que nós estamos falando. O quarto ponto é sobre a missão da igreja. Versículos 6, parte B e 7. E a missão da igreja de Deus, então, anunciar a verdade de Deus. Convido a igreja a ler a parte B do versículo 6 e o versículo 7. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, na vida do cristão, o testemunho de Cristo tem que ser a centralidade. Da igreja de Deus, o testemunho de Cristo tem que ser a totalidade. E Paulo ele deixa claro aqui que o seu ministério ele foi designado a proclamar a verdade para um povo específico, o povo a qual até então não era tido como povo de Deus. Paulo ele se torna então o pregador dos gentios. Então Paulo mostra mais uma vez que o evangelho ele não é restrito a uma nação, uma classe social ou algo cultural. A missão da igreja, então, desde os princípios até os nossos dias, é o nosso dever de anunciar o evangelho fiel, no tempo ou fora do tempo, para que assim todos os eleitos conheçam a verdade que nos liberta, a verdade que nos libertou. E assim como nós cantamos aqui, que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós como um povo já conhecedor da verdade, um povo conhecedor da graça, e assim, na misericórdia de Deus, nós somos feitos missionários dessa graça redentora. Então, nós devemos ter a nossa vida, assim como o Bigor trouxe a nós, uma vida de testemunho, para que a nossa vida resplandeça a graça de Deus. E assim nós não devemos de forma alguma fazer acepções, porque o nosso dever é interceder por todos aqueles que ainda não foram alcançados pela verdade. Então, na vida do cristão, o cristão que já foi salvo por Cristo, o cristão que obteve a graça imerecida de Deus, a partir desse momento que nós somos salvos, é o nosso dever ter obras não por salvação, mas consequência da salvação. É o nosso dever, então, levar a palavra, levar orações a todos os povos, independente se seja crente ou não. Nós precisamos que Cristo nos use como um instrumento em suas mãos. Isso depende da graça de Deus, mas nós precisamos também agir, nós precisamos orar e levar então orações a todos os povos. E aqui nós precisamos viver a nossa vida com a graça que nos motiva. Nós éramos descrentes, nós éramos pecadores, nós éramos indignos e também não éramos merecedores de nada a não ser a condenação. Mas pela graça de Deus agora nós somos eleitos de Deus. E assim nós somos instrumentos do seu reino. Eu convido a igreja a abrir novamente a passagem que o Mateus trouxe para nós, Efésios 2, e convido a ler o versículo 1 e o 10. Efésios 2, 1 e o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito,
que agora atua nos filhos da desobediência, entre o qual também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Convido a igreja a ler o versículo 4 também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu a vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E assim, sendo nós salvos, o versículo 10 nos chama, então, para boas obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, o quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Amém? Então, as boas obras, irmãos, são consequência da evidência vital e indispensável da vida de Deus em nós. Nós temos o dever, e essa é a palavra, nós como igreja temos o dever de ter uma vida que resplandeça a graça de Deus. Nós como igreja temos o dever de levantar clamor para que assim, se for da vontade de Deus, o evangelho chegue a todos aqueles que necessitam da graça de Deus. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos, o que nós merecíamos, mas pela graça de Deus Ele se entregou por nós e assim Ele nos chama a viver uma vida de acordo com a sua vontade e para a sua glória. Então, é a nossa obrigação, é o nosso dever como igreja proclamar o evangelho e levar a oração a todos os povos. E por isso, a verdade, essa verdade, ela nos traz uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. É o nosso dever, então, orarmos, proclamarmos e vivemos de maneira que Deus use a cada oportunidade das nossas vidas para assim alcançar aqueles que ainda não conhecem a redenção oferecida por Cristo. Nós devemos ter a nossa vida como missionários, como o pequeno Cristo, para que assim o Senhor nos use como for da sua vontade, para que assim Ele salve aqueles a qual Ele quer pela sua vontade. Amém? E já indo para a nossa conclusão do estudo, eu trouxe algumas frases para que nós levemos a ideia do nosso ensino de hoje. A primeira é que é o dever da igreja, então, orar por todos. É dever da igreja, então, confiar no único mediador e assim na sua soberana vontade. Então, é dever da igreja também testemunhar a bondade de Deus a todos os povos, para que então se cumpra a vontade de Cristo. Então, nós precisamos lembrar que o chamado de Deus à igreja, esse chamado, ele é muito abrangente e também desafiador. Nós somos, como igreja, chamados a ser uma comunidade que ore constantemente, uma comunidade que então reconhece que nós somos instrumentos, sim, de Deus, pela sua obra e pela sua graça redentora, mas que a eficácia dessa missão, ela pertence única e exclusivamente ao nosso Cristo, o nosso único mediador. A oração na igreja, ela não é algo opcional. A oração na igreja, ela é algo essencial para que a vontade do nosso Deus se manifeste na vida de crentes. Se assim for a sua vontade, na vida de não crentes e autoridades, e assim os tragam para a sua verdade, para o seu evangelho. Nós precisamos interceder, lembrando que toda a autoridade que nos foi dada, essa autoridade ela está sujeita e sobre a soberania de Deus. E que temos que lembrar que até mesmo aqueles a qual parecem se opor ao evangelho, esses também estão debaixo da soberania de Deus para que assim seja cumprido o propósito de Deus. E para finalizar, a última frase que eu trago para os irmãos é que nós devemos confiar plenamente em Cristo. Cristo que se deu para o resgate dos seus eleitos. E assim a igreja não proclama apenas a verdade, mas pela graça de Deus nós podemos descansar nessa graça soberana de Deus. Amém? Então, esse é o cerne, essa é a mensagem que eu trouxe para os irmãos,
para que nós continuemos a ser, pela graça de Deus, Deus tem nos usado e nós temos, então, pela sua graça, mais uma vez, levado o Evangelho de forma onde nós não deixamos de lado os pilares da vida cristã, do cerne cristão, mas também que nós saiamos daqui, dessas quatro paredes, e onde nós formos, que nós continuemos a levar o ensino que aqui nos é dado, a palavra de Deus e assim também a oração a todos que desejam. Nós somos missionários, nós somos pessoas a qual recebemos a graça de Deus e nós, de forma alguma, podemos negligenciar e guardar isso para nós. O nosso chamado como cristão, então, é levar o Evangelho, não dependendo somente do nosso dia a dia, onde nós estivermos, seja trabalho, seja escola, que ali realmente nós sejamos imitadores de Cristo. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração, para que Deus continue nos usando, a graça que Ele derramou em nós seja o reflexo dele em nós. Amém? Que Deus seja a centralidade da nossa vida, irmãos. Amém?